Então, nós fomos monitorados. Influenciadores digitais, políticos, jornalistas, bispos da Igreja Católica foram monitorados, bisbilhotaram a vida dessas pessoas de forma ilegal. Ilegal. Quem fez isto? A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, sob comando de Alexandre Ramagem, na época em que Bolsonaro era presidente. Bastava emitir opinião contrária, bastava cobrar ação governamental, como fizeram os bispos, em uma carta. Viravam alvo desta ABIN paralela. Monitoramento, investigação, acompanhamento. Tudo o que não se permite numa democracia. Sou o professor Tarcísio Vaz, esse aqui é meu canal, canal do Professor Fofinho. Se você não está inscrito, desça o dedo agora, inscreva-se agora, deixe o like, ele é muito importante, comentar o vídeo ajuda no engajamento, tocar o sininho para que o YouTube avise você dos próximos vídeos. Vou trazer as informações detalhadas sobre essa questão da ABIN paralela. O relatório final da Polícia Federal sobre a investigação que apura o monitoramento ilegal de autoridades pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, apontou o uso de ferramentas do órgão para espionar uma série de personalidades, políticos, influenciadores digitais, caminhoneiros, bispos da Igreja Católica, jornalistas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tirou o sigilo do relatório nesta quarta-feira, dia 18, no momento em que a Polícia Federal indiciou 30 pessoas. Para os investigadores, a ABIN foi utilizada por aliados do ex-presidente para fins políticos, pessoais e promover perseguição. A lista de indiciados que foi entregue ao STF inclui o vereador do Rio de Janeiro, o Carluxo, o rei das fake news, o ex-diretor da ABIN e o atual deputado federal Alexandre Ramagem, os dois são do PL, e o atual diretor da ABIN, do governo Lula, Luiz Fernando Correia. O esquema de monitoramento irregular ficou conhecido como ABIN paralela e mirou jornalistas, mirou uma série de pessoas, inclusive aliados do presidente da República. Um dos métodos para espionar o pessoal de forma ilegal foi a utilização de um software que tinha sido comprado de Israel chamado First Mile. A ABIN, então, foi utilizada de uma forma clandestina para interferir em investigações da própria Polícia Federal. Por exemplo, investigações que a polícia estava fazendo com relação a Jair Renan. A agência ABIN recebeu um pedido para, aspas, caçar podres de Alan Gustavo Lucena do Norte, que era o sócio do Jair Renan, envolvido em falcatruas com o sistema financeiro. A ABIN tentou interferir nas investigações da Polícia Federal. Os agentes chegaram até a fazer vigilância desse ex-sócio, que desconfiou do monitoramento, chamou a Polícia Militar e os agentes que estavam vigiando ele acabaram fugindo e não foram pegos pela Polícia Civil. A determinação da diligência deste ex-sócio Jair Renan partiu diretamente do Palácio do Planalto. Olha só como se utilizou a estrutura de governo para monitorar pessoas sem ordem judicial. O monitoramento de jornalistas foi muito forte. Foi usado para monitorar jornalistas que atuavam em investigações, que faziam críticas ao governo, que tentavam mostrar as deficiências do governo, especialmente nos tempos de pandemia. Então, jornalistas como Luísa Alves Bandeira, jornalista Pedro César, viraram alvos da ABIN. Mas não só estes, jornalistas mais conhecidos e famosos, como a Vera Magalhães, Luísa Bandeira, Pedro Batista, Reinaldo Azevedo, Alice Martins da Costa Maciel, que, segundo os agentes, eram jornalistas de esquerda, responsáveis por fazer trabalhos investigativos e criticar o Bolsonaro. Então estas eram as justificativas que eles usavam para simplesmente investigar a vida alheia, sem
ordem judicial. E nem é papel da ABIN fazer isso. O papel da ABIN é proteger o governo e o povo brasileiro. E não investigar o povo brasileiro. Mas como o Bolsonaro não conseguiu fazer isso usando a Polícia Federal, lembra, ele tentou colocar o Ramagem na Polícia Federal, mas não conseguiu? Então ele usou a ABIN para monitorar, para investigar. Inclusive no caso Marielle, eles tentaram interferir. E uma série de outras questões. Já através da ABIN, houve ainda um dossiê montado a pedido do Gabinete de Segurança Institucional contra 152 bispos da Igreja Católica. Sim, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, então comandada pelo general Heleno, pediu que fossem levantadas informações sobre esses 152 bispos, porque eles em 2020 assinaram uma carta com duras críticas ao governo Bolsonaro, por ocasião da pandemia. Vocês devem estar lembrados disso. Mas era uma carta cobrando atitudes do governo. A informação consta desse relatório da Polícia Federal também. Então, eles usaram a estrutura de governo para levantar coisas contra os desafetos. O número de pessoas que podem ter sido investigadas, segundo as informações levantadas até agora, é de 33 mil pessoas. Inclusive, influenciadores digitais, criadores de conteúdo que se opunham às ideias e se opunham de forma livre, através da liberdade de expressão, ao governo de Jair Bolsonaro. Sabe lá se eu não estou nessa lista de monitorados e investigados. O azar deles é que eles não acharam nada, com certeza. Então, é um crime gravíssimo, porque você usou a estrutura do Estado, dinheiro público, a coisa foi forjada, montada, organizada dentro do Palácio do Planalto, nas barbas de Jair Bolsonaro, a pedido de Jair Bolsonaro. E a Polícia Federal está pedindo indiciamento. Pelas provas que estão nos documentos que se tornaram públicos neste dia 18 de junho, gente, é mais um inquérito no qual o Bolsonaro vai virar réu, ele, o Carluxo, o Ramagem, e com certeza condenados a cumprir pena. Porque é um absurdo. Entre os políticos, até políticos aliados, eles andaram bisbilhotando, porque estavam desconfiados da lealdade. Impressionante como esta gentalha, esta corja ligada à família Bolsonaro usou a estrutura da máquina pública. E você aqui, em nome da liberdade de expressão, ainda usa viseira e quer que o Bolsonaro seja anistiado. Nós jamais podemos contar com isso, tá? A questão da ABIN paralela é muito profunda. Até mensagens internacionais mexendo com pessoas que estavam no exterior foram levantadas, usando esse software de Israel, o First Mile. O governo que terminou em 22 foi um governo que tentou tirar a nossa democracia. E que continuam os seus seguidores daquele tempo flertando contra a nossa democracia. Precisamos estar muito atentos, porque tem muita coisa ainda a ser revelada. E aí, quem sabe, se você pensa pela tua própria cabeça, vai entender por que eles têm tanto ódio do Xandão e da Polícia Federal. Porque está se limpando a sujeira que eles fizeram. Está se limpando a área, está se garantindo que a democracia garanta a minha privacidade e que eu só seja investigado com uma ordem judicial se houver algum indício de que eu cometi algum crime. Senão, não podem me investigar e nem podem investigar a você e a ninguém mais. Por conta da opinião, não podem. Sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal do Professor Fofinho. Se você não está inscrito, então, por favor, inscreva-se agora.
É importante deixar o like, comentar o vídeo, é importante tocar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos e compartilhe entre seus amigos.